O Partido Novo está na disputa pela presidência da República e tem um candidato à presidência, Felipe Dávila, e candidato a vice-presidente, Thiago Mitrô. Nós vamos conversar com ele, já está conosco aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Thiago Mitrô, candidato a vice-presidente da República pelo Partido Novo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Elcio. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, falando para os ouvintes, para os telespectadores aqui no Jornal do Piauí. Também agradecer aqui a presença da nossa Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelcio, Elivaldo, ao deputado e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. Isso, Joelcio, deputado Thiago, Lídia e você que segue a nossa companhia. Thiago e Lídia também participando dessa entrevista. Deputado Thiago Mitrô, antes de mais nada, o senhor abriu mão aí da possibilidade de uma reeleição como deputado federal no seu primeiro mandato, em troca de um projeto, o de participar de uma candidatura ao lado de Felipe Dávila, pelo Partido Novo. Como é que foi essa escolha e o que é que o senhor tem sentido da caminhada pelo Brasil? Olha, Joelson, em 2018, quando eu resolvi me candidatar, eu sou alguém que venho de fora da política, não tenho parente na política, nunca tinha me envolvido e eu decidi ser deputado federal porque eu tenho esse objetivo de ajudar com a transformação do Brasil. O meu sonho nunca foi ser deputado federal, mas sim transformar o Brasil. E eu via que, naquele ano, em 2018, a melhor forma que eu poderia contribuir para isso era me candidatando à Câmara dos Deputados e fazendo o trabalho que eu venho fazendo lá nesses últimos 4 anos. Agora a gente tem uma outra necessidade. É claro que a gente precisa que o nosso trabalho tenha continuidade na Câmara e, felizmente, lá em Minas Gerais, o Partido Novo está muito bem estruturado para essas eleições e eu vi que eu deveria ousar novamente, indo aí para a candidatura à vice-presidência, porque agora, a gente precisa realmente mudar a presidência do Brasil. De algum modo, acho que o senhor entende isso também, o que o senhor demonstrou um certo desapego ao cargo na medida em que o senhor foi para uma candidatura bastante disputada, com 2 nomes aí que estão puxando a polarização dessa disputa, em troca da possibilidade de reeleição. De onde vem esse espírito? Olha, eu acho que esse desapego vem novamente pelo objetivo. O meu objetivo não é perpetuar na política. Eu não entrei porque eu queria me beneficiar. Eu entrei porque eu queria beneficiar a vida das pessoas. E eu acredito que realmente com essa candidatura nossa, com o Felipe Dávila e eu como vice, a gente tem essa possibilidade de oferecer aos brasileiros uma alternativa muito melhor do que a que nós temos aí dos candidatos que estão hoje polarizando essa disputa. Em 2018, Minas Gerais acreditou nessa nossa proposta, com a candidatura do Romeu Zema, que hoje é o governador do estado. Se o Brasil também acreditar na proposta do Partido Novo, eu tenho certeza que não vai se arrepender, como os mineiros não se arrependem de ter apostado no partido lá em 2018. Hoje, o governo do estado, através do governador Romeu Zema, tem recordes de aprovação, caminhando aí para se reeleger no primeiro turno e a população em um patamar muito melhor do que estava há 4 anos atrás. E é essa chance que a gente quer oferecer ao país. Deputado, o Partido Novo faz críticas, o partido chama de velha política, apresenta críticas até mesmo ao Congresso. Lá no Congresso a gente vê a força dos partidos do Centrão. Qual é aí esse modelo de nova política que o Novo traz nessa relação entre o presidente e o Centrão no Congresso? Olha, Lídia, primeiro, o Novo é um partido que em todas as suas votações no Congresso ele vota de acordo com aquilo que ele disse para os eleitores que ia fazer. A gente é muito nítido na campanha eleitoral, vocês estão tendo a oportunidade de ter pela primeira vez aqui no Piauí candidatos do Novo disputando a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa do Estado, e a gente deixa muito claro o nosso papel de defender menos Estado ali na vida das pessoas, menor intervenção, maior liberdade econômica, mais transparência e fiscalização do poder público, menos privilégios para políticos, e é isso que a gente faz. Então, as pessoas perguntam, vocês votam a favor do governo ou contra o governo? Independe para a gente se o governo é a favor ou contra, a gente vota de acordo com as nossas convicções. E é isso que tem feito tanta falta hoje ao país. A gente vê esse chamado Centrão, que foi base de apoio do governo FHC, depois base de apoio do governo Lula e Dilma, depois base de apoio do Temer e hoje base de apoio do governo Bolsonaro, E não é que eram partidos que tinham propostas para o país, eram partidos que viram o espaço no governo,
né, para poder ali abocanhar uma parte dos recursos públicos para si próprios e, em troca, votariam com o governo. O que a gente vai oferecer é um projeto de país. A gente tem um plano de governo muito bem definido e vamos convidar, né, os partidos e deputados e senadores eleitos a fazerem parte desse projeto de país conosco. Nesse sentido, até reforçando a pergunta da Lídia, até, ou complementando, existem então pontos de convergência entre o Novo e o governo Bolsonaro? Sim, nós votamos a favor da lei da liberdade econômica, nós votamos a favor da reforma da Previdência, nós votamos, né, a favor ali da nova lei do gás, da nova lei do saneamento básico. Esses projetos que são em linha com o que o Novo acredita, nós votamos contra. Agora, ao mesmo tempo, fomos veementemente contra várias práticas do governo federal e do governo Bolsonaro, como o aumento do fundão eleitoral para 5 bilhões de reais, como a criação do orçamento secreto, como a expansão de estatais como a Codevasf, que são cabidos de emprego, que essa semana está de novo nas páginas policiais, né, dos jornais no Brasil por escândalo de corrupção. Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, nós somos favoráveis, né, à criação do Auxílio Brasil e também a transformação do programa Bolsa Família no Auxílio Brasil. Então, o que nós fazemos é avaliar cada um dos projetos. São projetos que nós consideramos que são positivos para o Brasil, nós votamos a favor. São projetos que nós acreditamos que são nocivos ao Brasil, nós somos contra. E uma coisa interessante, Elson, a gente no primeiro ano, né, do governo Bolsonaro, como ainda era um governo que não tinha sido entregue ao Centrão, nós votamos com o governo na maioria das vezes. A gente estava ali entre os 2, 3 partidos que mais votavam com o governo. A partir de 2020, quando o governo se enfraqueceu muito, os escândalos de corrupção de Bolsonaro passaram ali a assombrá-lo e ele se aliou ao Centrão, o Partido Novo começou a ver as votações indo para um outro caminho, de fatiar o governo e o dinheiro do cidadão para esses partidos. Então a gente começou a se afastar cada vez mais e hoje nós somos o 15º partido apenas que mais vota com o governo. O que mostra que nesse tempo o Partido Novo manteve a sua linha, agora o governo mudou bastante. Deputado, por que o Partido Novo contesta o financiamento público de campanhas eleitorais? Olha, Erivaldo, porque a gente ainda vive em um país onde 33 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar, onde o saneamento básico, que é ali água tratada, coleta e tratamento de esgoto, ainda não chega em toda a população, educação básica é uma qualidade muito ruim, falta de acesso à saúde, falta de acesso à segurança pública. Então, em um país com tamanha necessidade de investimentos para a melhoria da qualidade de vida da população, a gente torrar, né? E esse verbo é importante, assim, não é investir, é torrar dinheiro em 45 dias de campanha, um dinheiro que poderia ser utilizado em tudo isso. Esses 5 bilhões de reais é mais do que o dobro do que o governo vai investir esse ano em saneamento básico. Eu não consigo imaginar como que alguém em sã consciência acredita que o país, que é mais importante para o país imprimir santinho do que levar água tratada para as pessoas, né? Então, o que nós defendemos é que esse recurso seja destinado a melhorar a vida das pessoas e não em reeleger quem já está lá. E quem paga o custo da democracia nesse sentido, na opinião do Novo? Olha, a democracia funciona no Brasil, no mundo inteiro, sem precisar de 5 bilhões de reais para funcionar, né? O que tem de diferente no Brasil? Que a gente é o país que hoje mais gasta recurso público em campanha eleitoral. Eu não consigo imaginar por que o Brasil precisa de tanto mais dinheiro do que a Alemanha, que também tem financiamento público de campanha, do que outros países europeus que têm financiamento público de campanha. O Novo é contra o financiamento público de campanha, mas eu concordo que há modelos no mundo que são razoáveis e que dá para discutir. Agora, é imoral discutir 5 bilhões de reais para a campanha eleitoral, né? Então, hoje, como que o custo do Partido Novo é mantido? Com doações voluntárias, né? A gente tem filiados que doam ali quantias pequenas, de 30, 40 reais por mês, e doadores que doam nas nossas campanhas. Foi assim que eu me elegi deputado federal em 2018, foi assim que o Romeu Zema se elegeu governador do estado em 2018, e assim que todos os nossos candidatos, inclusive os daqui do Piauí, fazem suas campanhas, contando com a colaboração das pessoas que acreditam nas nossas ideias. Deputado, o senhor falava anteriormente do apoio do partido ao Auxílio Brasil. A forma como foi aprovada essa ampliação, né, do valor do benefício trouxe toda essa discussão sobre o equilíbrio fiscal do país. Isso traz a discussão do teto de gastos. Na área econômica, como é que o Novo vê essa âncora fiscal e qual é o projeto do partido? Olha, primeiro é muito importante a gente manter
o teto de gastos. O teto de gastos nada mais é uma premissa de que o governo tem que gastar menos ali do que ele arrecada, de certa forma. Então, a gente não pode aumentar todos os anos o quanto que o governo gasta, sendo que não aumenta ali a arrecadação na mesma proporção. O governo já gasta muito, né? Em vários indicadores a gente gasta mais do que países de primeiro mundo. Então, por que a gente ainda não tem serviços públicos de qualidade? Porque falta investimento de forma assertiva, falta a gente fechar o ralo da corrupção, falta a gente fechar o ralo da ineficiência. Então, o que a gente precisa no governo federal, inclusive para a manutenção dos programas de auxílio, né, não é mais dinheiro. A gente precisa cortar gasto onde esse dinheiro não precisa. Dá um exemplo aqui, o STF, né, nas últimas semanas, aprovou aumento de salário para os juízes que já ganham R$39 mil para ganhar mais de R$46 mil. É isso onde o governo deveria estar investindo o dinheiro de todo cidadão brasileiro? Nós achamos que não, né? E essa é uma votação, inclusive, que por acaso deixaram para depois das eleições. Por que não tem coragem de votar antes das eleições aumento de salário de juiz federal, né? Então a gente acredita que o que precisa ser feito é destinação do recurso de forma focalizada, onde ele vai poder trazer benefícios para a população, e não em privilégios, desperdício e corrupção, como infelizmente tem sido a tônica no país. No poder, um poder central, que reformas o Novo priorizaria para destravar o que o senhor acha que ainda existe de nós no Brasil? Olha, tem uma série de reformas, né? O que a gente precisa, em geral, é aquelas reformas que vão trazer mais produtividade ao país, tanto para o setor público quanto para o setor privado. O setor privado, por exemplo, a gente vê o setor privado extremamente improdutivo porque a gente tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Isso quem diz é o Banco Mundial, que o Brasil tem um dos 5 sistemas tributários mais complexos do mundo. Então a gente precisa de uma reforma tributária para poder trazer justamente mais produtividade ao setor privado. Ao mesmo tempo, o setor público ainda é muito improdutivo. A gente também precisa de uma reforma administrativa para gerar mais produtividade no setor público. E a gente precisa também de reformas econômicas que vão permitir com que o Brasil ganhe produtividade como um todo, como, por exemplo, a abertura comercial. Hoje o país é um dos países mais fechados do mundo, o que significa que a gente tem barreiras, né, tarifárias para trazer produtos e serviços do resto do mundo, o que faz com que a tecnologia, né, disponível para o brasileiro, né, vocês veem lançamentos, né, de produtos tecnológicos, desde celulares, videogames, carros, acontecem sempre no resto do mundo e só depois no Brasil. E quando chega aqui é muito mais caro do que custa no exterior. Por quê? Porque a gente tem uma economia fechada, que acredita que o Brasil tem condição de produzir tudo que vai ser consumido aqui. Não, a gente tem que abrir a nossa economia, né, fazendo com que produtos e serviços de menor custo, de maior tecnologia, possam vir para o país e isso gerar mais produtividade para os nossos empreendedores e acesso, né, a melhores produtos e serviços para a população brasileira. Então, em resumo, reformas tributária, administrativa, reformas econômicas que vão trazer mais liberdade para a economia brasileira. Você tem formação na área da administração e tem experiências na Harvard Business School, né? E é uma preocupação muito grande hoje entre os jovens que têm o maior potencial de formação, que é o da competitividade com o mercado internacional. Eles já entenderam que, independente de onde você esteja, você pode, através, inclusive, de startups, competir com o mundo inteiro. Essa discussão é uma discussão rica, necessária para o Brasil, ou a nossa etapa é outra, ainda de formação de um outro tipo de mão de obra para atender a necessidades internas e externas? Não, certamente. Inclusive, isso está no nosso plano de governo, né, do ensino profissionalizante. A gente precisa que a educação aqui no Brasil ela seja voltada para preparar o jovem primeiro para a sua autonomia como indivíduo, como cidadão, e depois para o mercado de trabalho. E o que a gente vê hoje é que, por mais que tenha expandido até o acesso ao ensino superior ao longo dos últimos anos, com muitos jovens agora tendo acesso a mestrado, né, e doutorado, a gente está vendo um número absurdo de mestres e doutores desempregados. Então não adianta nada você ter o diploma na parede se a educação que você teve não te formou para o mundo do trabalho, não permitiu que você ganhasse uma qualificação para conquistar uma vaga de trabalho. Então a gente precisa aliar cada vez mais a educação dos nossos jovens, desde o ensino médio, com as necessidades do mundo do trabalho. Isso envolve desde questões de tecnologia, como você falou, programação. Hoje o Brasil tem vagas de trabalho em desenvolvimento de software que não conseguem ser preenchidas, porque a gente não tem ainda uma população com os requisitos de qualificação necessários para essa vaga. Então a gente precisa melhorar desde o ensino básico, da qualidade ali, do ensino da matemática, do português, que são base para tudo isso,
e hoje apenas 7% dos jovens que finalizam o ensino médio têm a educação adequada em matemática, por exemplo, aqui no nosso país. Então a gente precisa desde uma educação básica de qualidade, que vai ensinar para o aluno aquilo que ele de fato precisa aprender, até uma educação, especialmente no ensino médio, voltada, né, para o mundo do trabalho, para que o jovem possa já sair no ensino médio, se quiser, conquistando uma oportunidade no ensino superior, mas, no mínimo, ali garantindo que ele vai ter uma formação necessária para conquistar uma vaga no mundo do trabalho. Deputado, no caso aqui do Piauí, o partido apresenta a sua primeira chapa, né, para disputas na Assembleia Legislativa, também nomes para deputado federal. Que projeto, que novidade esses nomes que estão colocados trazem diante dessa bandeira que o Novo levanta de nova política? Lídia, primeiro, a gente tem práticas completamente diferenciadas dos outros partidos. A começar pelo assunto que a gente já falou aqui, de não uso de recurso do povo para fazer campanha. Todos os nossos 9 candidatos, 6 à Câmara dos Deputados e 3 à Assembleia Legislativa do Piauí, não recebem e não usam um centavo de dinheiro da população para fazer as suas campanhas. Todos são financiados com vaquinhas, né, ali para fazer as suas campanhas. Depois eles se comprometem a abrir mão dos privilégios dos políticos. E isso é algo que a gente já faz, né? Hoje eu sou o deputado mais econômico da Câmara dos Deputados, entre todos os 513, não recebo auxílio moradia, não moro em apartamento funcional, não tenho motorista, né, com carro oficial, eu vou trabalhar de Uber lá em Brasília, né? Então, assim, a gente vive uma vida de cidadão comum, né? Porque a gente acha que político não tem que ser ali um ser superior que quando se elege passa a andar de jatinho, de helicóptero para cá e para lá, né? Morar em mansão e banquete pago com dinheiro público. Então, primeiro, todos os nossos candidatos aqui têm esse compromisso com a população, né, de cortar todos os seus privilégios, né, e não usar um centavo de dinheiro público. E além dessas práticas diferenciadas, a gente tem ideias também muito diferenciadas. O Partido Novo é aquele que mais defende o empreendedor brasileiro, aquele que defende que o Estado tem que sair do cangote de quem quer trabalhar, quem quer empreender, colocando uma série de regras que tira as pessoas do mercado de trabalho, que impede o empreendedor de ter o seu negócio funcionando como ele gostaria, né? Então essas são ideias que a gente vê que no mundo inteiro dão certo, fazem com que as economias evoluam e que aqui no Brasil acabam não sendo implementadas, né? Então, o que o cidadão piauiense quer, o que todo brasileiro quer, é liberdade para poder trabalhar e empreender e ter condições ali básicas para a sua sobrevivência, né? Educação de qualidade, saúde de qualidade e segurança pública. Esse é o que a gente acredita que tem que ser o foco do governo, e os nossos candidatos, todos os 9 candidatos aqui no Piauí, defendem essas ideias porque foram avaliados para isso. Isso é outro ponto importante. Todos os nossos candidatos passaram por um processo de seleção para avaliar se eles têm ali aderência com essas ideias que a gente vê que o eleitor também busca nos candidatos. Eu quero agradecer a presença do senhor, deputado Tiago. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Deputado federal Tiago Mitrô, candidato a vice-presidente da República pelo Novo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Joelson, Elivaldo, Lídia e todos aqueles que acompanham aqui o Jornal do Piauí. Eu peço a vocês que conheçam os nossos candidatos, né? Entrem no site novo.org.br, tanto os candidatos aqui à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Piauí, quanto o nosso candidato à presidência, Felipe Dávila. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, boa tarde, deputado.